sobre, para falar um pouquinho de teoria do conhecimento. Aí a pessoa vai conseguir se aprofundar e chegar a alguma, digamos, forma de conhecimento mais fundada. Eu queria falar que, para a gente entender se existe verdade ou não, seria interessante a gente buscar na filosofia o que seria a teoria do conhecimento e epistemologia, né, que é esse teoria do conhecimento é uma área da filosofia e de várias outras disciplinas que estudam como que o ser humano consegue chegar até um conhecimento, né? E a epistemologia está mais focada no conhecimento científico, como a gente fundamentar bem, racionalmente e empiricamente também, as nossas verdades para chegar a uma verdade mais pura, assim, que possa ser universal, reproduzida. Então, os filósofos gregos já comentavam da diferença da opinião para para o que seria o conhecimento real, né? Então, a gente pode ter uma opinião que seria, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre, sei lá, sobre o tempo hoje? Eu acho que parece que vai chover. É uma opinião, assim, que talvez não seja totalmente fundamentada, né? Mas se a gente busca fundamentar a nossa opinião com previsões mais acertadas, assim, com os melhores, digamos assim, os satélites do mundo, que tem um percentual de acerto enorme, se a gente começa a estudar e fundamenta a nossa opinião em uma tese bem concreta, já não é nem mais uma opinião, nem uma crença infundada, já começa a ficar conhecimento. Então, essa é a diferença de uma opinião solta para um conhecimento, né? O conhecimento, ele busca, além, digamos assim, de uma ideia, ele busca, digamos, embasar aquela ideia com raciocínios através da razão e também através da experiência, para poder buscar tirar todas as arestas ali de inverdades, né, que podem junto com aquela ideia central. Então, seria isso. Por que que nós estamos falando isso? Porque todos nós temos que primeiro saber se nós somos capazes de conhecer alguma coisa, porque nós vivemos numa época, você deve saber disso, né, Vinícius, que muita gente acredita que nós somos incapazes de chegar a alguma verdade, assim. O ser humano não consegue chegar a nenhuma verdade que valha para todo mundo. Mas interessante que ao mesmo tempo que essa pessoa diz assim de boca que, não, cada um tem a sua verdade, mas se uma outra pessoa propuser para ele, então vamos viver assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e para mim, a minha verdade é que o seu dinheiro é meu. Assim, só estou dando um exemplo, tá? De modo algum estimulando isso, mas só para a gente pensar assim, como que é uma falácia. Não, não, mas aí a sua verdade está invadindo a minha verdade, então daí já não é verdade. Espera aí, mas você não acabou de falar que cada um tem a sua verdade? Como assim? Então, cada um tem a sua verdade, contanto que não atinge a minha verdade? Não, não, espera aí, então não é bem assim, então nem todo mundo tem a sua verdade? Não, então, é um, é um raciocínio assim, a verdade é relativa, exceto essa verdade que eu falei que é verdade relativa, essa é absoluta. Não, espera aí, então, não, então cria né, fica no mato sem cachorro. Então, Uhum, não, porque é uma falácia. Isso daí que os antigos gregos diziam que eram sofismas, né? Os uhum, sofistas, filósofos, não eram filósofos, né? Os sofistas eram os professores de oratória, que ensinavam a pessoa a torcer, torcer ali até conseguir tirar o que ele queria daquilo, que é o que ensinam, por exemplo, no direito. É uma ciência que estuda muito a oratória, não quer dizer que a pessoa vai falar uma mentira, não necessariamente isso, mas a pessoa vai buscar brechas na lei para defender ali o cliente, né, e mostrar que
que de repente aquilo pode ter outras versões, né? Ok, mas esse sofisma de que não existe verdade, ele é falso, por quê? Porque por vários motivos. Primeiro, porque a gente vê que pela experiência, a verdade necessariamente tem que existir. Se a gente não tivesse uma verdade para nós falarmos aqui, por exemplo, se tudo fosse totalmente relativo, a gente nem ia conseguir conversar, porque ninguém ia entender nada, cada um ia ser uma coisa muito subjetiva. Por exemplo, 2 mais 2 são 4? Não, depende. Pode ser que hoje seja 5, amanhã seja 10, como no livro lá, 1984, quando o Big Brother, né, o grande irmão, ele, ele tenta torturar ali o cara para mostrar que não, 2 mais 2 pode não sejam 4, vai depender do que o, o partido, o Estado falar que vai ser. Então é bem isso. A ideologia, muitas vezes, tenta mostrar para o ser humano que o ser humano não é capaz de conhecer a verdade por si mesmo. Então, ele vai depender que um outro ser iluminado mostre para ele o que é verdade naquele momento. E independente de ideologia, não é nem nada relacionado à política, né, o que a gente está falando, mas, assim, é um perigo de todas as ideologias. Todos os ismos ideológicos, assim, correm esse risco, porque eles falam, não, a verdade é relativa, exceto a minha verdade aqui, que é absoluta, que todo mundo vai ter que se submeter a ela e ter, pode ser eliminado, inclusive, né? Muitas vezes, assim, o extremo dos totalitarismos e ideologias, assim, mais totalitaristas, chega a esse ponto de uma verdade muito absoluta para eles, né? Uhum. Enfim, ok. Então, existem várias formas de a gente conceber o conhecimento, então. E tem duas principais correntes, o racionalismo e o empirismo. O Descartes, por exemplo, era mais racionalista. Ele falava, penso, logo existo, né? Então, ele era um francês, filósofo francês, que introduziu, digamos assim, essa corrente mais racionalista. Mas antes dele, tem vários outros pensadores, o próprio Platão, nós podemos dizer que ele é muito amplo, isso é muito interessante. Se a gente pega Platão, ele é um gigante perto de todos os outros racionalistas que vieram. Muitas vezes o que a gente pensa que é uma verdade é o pessoal tentando reinventar a roda. Como muita gente rompeu com o passado, falar, não, a gente tem que pensar novas formas de pensar, acaba rompendo com toda aquela contribuição que os antigos gregos já tinham nos dado, muitas vezes fica em volta de raciocínios que nos próprios escritos de Platão e Aristóteles já foram resolvidos, digamos assim, Santo Agostinho e São Tomás. Então a pessoa traz um problema que já não é mais problema, que do ponto de vista lógico a coisa já está resolvida. Então o racionalismo penso, logo existo. Isso é com todo respeito, né, ao filósofo, que é muito inteligente, mas assim, ok, penso, logo existo. Quer dizer, então, que se eu não existisse, eu entendo o que ele quer dizer. Mas, assim, se você não existisse, Vinícius, será que é lógico a gente dizer que o universo não ia existir? Será que nós somos tão importantes, assim, sei lá, o planeta Terra não iria existir, o universo, o Sol? E será que tudo é produto do nosso cérebro, de reações físico-químicas, ah, de sinapses nervosas? Claro que por isso que eu estou falando da teoria do conhecimento, porque o pessoal confunde, às vezes, o modo, o como nós percebemos o mundo com o próprio mundo. Existe uma confusão na linguagem, confunde a coisa com a nossa mente. Para São Tomás de Aquino, a verdade é a adequação da mente à realidade. Então, São Tomás de Aquino diz assim, que bebendo muito de Aristóteles, e principalmente Aristóteles, né, Santo Agostinho, também leu Platão,
mas ele dizia que o Aristóteles era o maior filósofo, ele chamava até o filósofo, né? Dizendo o seguinte, que a, a verdade é o seguinte, vamos supor que eu esteja, nós que somos médicos é assim, né? Vamos supor que a gente tem um paciente com esquizofrenia, que vê que uma multidão de gente seguindo, perseguindo, e ele vê, né? Só que não existe na realidade ali, é só no mundo virtual dele, só na mente, né? Então, a verdade, aquilo não é verdade, porque não existe uma adequação do pensamento à realidade. E por que que nós dizemos que ele é doente, não nós os doentes, né? Porque nós temos outras evidências que provam ali que o cara não está ali. Por exemplo, não dá para dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. O cara está dizendo que o fulano está aqui, eu passo o braço e o cara não está, né? Então, isso é uma evidência física de que o que ele está vendo ali não é real. Não é real, é da mente dele. Se eu acredito que cada um tem a sua verdade, então vou dizer que todos os que estão com alucinações, com doenças, com problemas, eles, é a verdade deles, não vão fazer nada. O assassino quer matar a machadinhas crianças, é a verdade dele, por que que eu vou questionar? Então, esse problema, claro que os relativistas falam, não, mas não é assim, você está sendo extremista. Eu só estou sendo lógico, eu não estou analisando aqui, julgando moralmente ninguém, eu estou dizendo que do ponto de vista lógico não tem como. Então, o racionalismo pensa que a gente consegue conhecer através da razão e o empirismo através da experiência. Então, o empirismo vem do John Locke, do inglês Locke. A nossa medicina, ela, claro que é um misto dos dois, porque o racionalismo, né, faz com que a gente tenha raciocínios, que a gente memorize e tal, mas tem um fundamento bastante empirista, assim, a ciência moderna, ela tenta reproduzir com uma metodologia, bem a metodologia científica, né, tese, hipótese, né, você coloca uma hipótese, vai testando hipóteses, vai ver se tese, antítese, hipótese nula, até chegar ali a uma tese que seja mais validada, ok. Mas é empírico, né? A gente precisa seguir passo a passo e mostrar ali, às vezes, do ponto de vista, vamos supor assim, que a nossa tese seja que se eu reagir um ácido com uma base vai formar sabão, sei lá, vai formar algum outro composto, hidrogênio com oxigênio vai formar água aqui. Então, a gente faz reações químicas e produz isso daí, ok? Então, isso é um empirismo, a gente faz experiências e mostra que é assim mesmo. O Aristóteles, ele resolvia essa dicotomia. O Platão acreditava que tinha o mundo das ideias, em que lá o mundo das ideias era o perfeito, era o real, e esse mundo era o mundo das aparências, como ele fala no mito da caverna. Lá, beleza, a gente vê tudo aqui por aparência, lá no mundo das ideias tem a noção do homem verdadeiro, do cavalo verdadeiro, da cadeira verdadeira, tudo o resto é aparência, porque, enfim, demoraria muito para explicar é, o, o conceito mais a fundo dele, mas é isso, ele acredita que existe o mundo das ideias, que é o mundo real, e o mundo de aparências. O nosso mundo seria criado pelo Demiurgo, que é um deus menor, e existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito. E Platão também já acreditava na imortalidade da alma, ele não era cristão, bem antes de Cristo. E o Aristóteles, ele procura resolver isso daí, ele até falava, sou amigo do Platão, mas mais amigo da verdade, porque ele foi considerado um aluno rebelde por Platão, porque ele era bem questionador, também era filho de médico, Aristóteles, é um cara muito prático, foi o mestre do grande Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande, foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos, e era um cara muito prático, assim, é o pai da biologia, pai da botânica, pai da física, pai de várias ciências empíricas, porque ele era muito fixado à realidade. Então, Aristóteles dizia assim, não, isso que o Platão fala, mundo das ideias, tá, é uma furada, assim, é que ele confunde as coisas. O Aristóteles fala que tudo tem sua substância, que é o que torna a essência de cada coisa, a essência do ser humano,
E tem os seus acidentes. Por exemplo, eu posso ter cabelo curto ou cabelo grande, posso ser careca, ou umas entradas, posso ter olho azul ou castanho, posso ser alto ou baixo. Isso são acidentes. O que caracteriza o ser humano não é isso. Tem uma coisa, uma essência da humanidade que todo mundo tem em comum, que é imanente, é da própria matéria. Ele dizia assim. Então, Aristóteles, ele resolve, ele fala das, das várias causas, causa material, formal, causa que seria a causa eficiente, causa final. Então, por exemplo, tudo tem uma finalidade, a gente constrói uma cadeira para a gente sentar, por exemplo, a gente não constrói por nada. Tudo tem uma matéria do que a coisa é feita, vamos supor, a cadeira é feita de madeira, é feita de ferro, feita de aço, tem vários tipos de matérias. Tem a causa eficiente, que é como a coisa é feita. As pessoas, por exemplo, podem cortar troncos de árvores e dar um jeitinho ali, deixar a coisa bem bonitinha, depois pregar com prego, faz aquela coisa ali, digamos assim, a causa eficiente, e quem fez isso foi um ser humano. E a causa formal, que seria a ideia da cadeira, né? Existe uma ideia por trás de como a coisa tem que ser feita. Tem vários tipos de cadeiras, vários estilos, mas tem uma ideia geral. Então, essas 4 causas explicam o mundo. Se a gente, isso parece chato, mas se a gente entende isso daí, a gente entende porque o pessoal confunde tudo. Porque às vezes vem um cientista e fala, não, porque o ser humano é pura eletricidade. Por quê? Porque ele está confundindo a matéria, a coisa ali, com toda a existência, com todo o ser. Ele confunde a forma como a coisa é feita, por exemplo, o pensamento. Tem um mecanismo ali, ele acha que isso é tudo, resolveu tudo que é o ser humano. E o ser humano não é só isso. É a mesma coisa que a gente visse uma partitura, assim, falasse, a música é um monte de escrito. É um escrito aqui de caneta, que não sei o que, um monte de símbolo. O cara, ele não está ouvindo a sinfonia, ele não está captando tudo aquilo. Então é isso. E como a gente pode conhecer? Com as duas coisas. Não é nem racionalismo, nem é um misto de tudo. A forma como, na minha opinião, que é mais completa é do São Tomás de Aquino, e que a gente capta pelos sentidos, o conhecimento, a gente capta a realidade pelos sentidos, passa pelo senso comum, pela razão, e tem a matéria, que a gente tem que ter um cérebro funcionante. Se a gente tiver problema cerebral, como você sabe, a gente não vai conseguir captar bem a realidade. Pode ser que a gente nem consiga entender, aprender. Então, uma coisa não tem, digamos, oposição à outra. Não, o ser humano é puro cérebro. O ser humano é só cérebro. Ok, então você pega um cérebro morto ali e, então isso aqui é tudo ser humano. Não, não, tem que ter vida. Mas ali você vê um cérebro que tem vida e que pensa coisas totalmente diferentes. O ser humano tem um espírito humano ali, né? Então, estou falando isso aqui, parece que é algo muito teórico, mas porque muita confusão vem daí. Então, as pessoas confundem como a coisa é feita com outros tipos de verdade. Não, o ser humano é só um puro bicho, um bicho evoluído, descendente do Homo sapiens sapiens, descendente lá do Homo australopithecus, Homo neanderthalis. Ok, pode ser que seja assim. Não, mas é pura consequência da matéria em evolução. Será que é isso mesmo? Ok, então vamos pensar. O Santo Agostinho e São Tomás de Aquino falam muito sobre o Santo Agostinho parte muito de se conhecer, ele busca saber como ele pode chegar à verdade, como ele pode conhecer, ele estudou muito a filosofia antiga, principalmente Platão, já chegou a ser maniqueísta, teve vários tipos de experiências, e, e chegou a escrever muitos livros, foi muito importante para a nossa cultura ocidental, ele falava muito do eu, Deus e o mundo, que Deus é mais íntimo ao ser humano do que ele mesmo, né? Então, que Deus seria o ser que sustenta todos os outros seres. Outro dia a gente falou que
a matéria é mais espaço vazio do que preenchido, né? Embora a gente veja tudo isso aqui concreto, mas diz que o núcleo do átomo, coisa sólida ali, é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o tamanho do átomo, que tem uma nuvem de elétrons ali. Então, uma loucura, assim, uma coisa impressionante. E como que tudo isso se mantém tão ordenado? Não é caótico, é uma coisa muito organizada. Então, várias dessas coisas mostram que Deus existe. Ah, aqui, ó, eu coloquei Santo Agostinho, século, ali os primeiros séculos, século V, São Tomás de Aquino, ali século XIII, Descartes, o francês, Locke, o inglês, Kant. Aí tem três alemães também que são pesados aí, que são muito falados hoje, Kant, o Husserl e Wittgenstein. Ok, daí esse daí fala mais de também teoria do conhecimento. Kant, ele acreditava que a gente não consegue captar bem a realidade objetiva, tudo depende também da nossa mente. Eu penso que Kant tem alguma razão, quem sou eu, né? Não estou questionando o filósofo em si, mas a gente só está analisando a teoria do conhecimento dele. Parece que a gente consegue captar, todos eles têm alguns fundamentos, né, que parece fazer sentido, mas eu acredito que seja mais completa essa visão de que nós somos seres que temos uma razão, nós temos pensamentos que não são materiais, que são imateriais, mas que dependem da matéria. Nós dependemos das experiências para a gente aprender. Se a gente não tivesse experiência, não tivesse visão, audição, se a gente não tivesse tato, só pela ideia, a gente provavelmente teria muita dificuldade de aprendizado. Tem uma experiência de uma menina, não sei se você já ouviu, esqueci o nome dela, que era cega, surda e muda, que era muito violenta, assim, e não conseguia aprender. Através de uma pedagoga que tinha muita paciência, percebeu que ela era muito inteligente, que pelo tato, ela ensinou essa menina e conseguiu até fazer faculdade. É uma história muito bonita. Depois, eu sinto muito porque eu não tinha preparado, agora me veio esse exemplo para mostrar assim que a gente tem vias alternativas empíricas para chegar ao conhecimento, mas nós dependemos da experiência. Mesmo que ela não tivesse visão, audição e não conseguisse perceber pelo som, mas ela percebia pelo tato, pela própria percepção, por outros sentidos, chegava à razão, né? E conseguia captar muitas coisas. Chegou até a escrever livros. Então, é isso aí, meu amigo. E por que que... Ok, então eu já vi que eu acreditar no testemunho de outra pessoa, todos nós temos fé, até o ateu. Ok, existe a fé humana e a fé religiosa. A diferença é que a fé religiosa, ela diz o seguinte, a Igreja Católica, existe um Deus que eu consigo chegar pela razão, mas o Deus que é Santíssima Trindade, eu só consigo chegar pela revelação. E a revelação veio pela história da Igreja. Tem lá Abraão, depois Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, toda a história da salvação que vem com os judeus, que era o único povo monoteísta da época, toda a proteção que Deus deu para eles, a promessa que teria um Salvador, que vem Jesus Cristo, descendente da tribo de Davi. E aí Jesus é muito mais do que eles pensavam, porque eles esperavam um libertador político, e alguns já sabiam que seria um libertador espiritual também. Mas Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas por quê? Como que eu posso ter certeza disso? A gente pode ter uma convicção pelos motivos de credibilidade, que são os milagres e profecias. Jesus Cristo veio ao mundo numa época bem conturbada. Vamos pensar assim, primeiro, se Jesus fala que ia ressuscitar e não ressuscitasse, assim, eu não conheço assim nenhuma forma que o ser humano normal daria vida e morreria, né, por uma mentira, né? Mesmo os caras mais salafrários, quando estão com a corda no pescoço, ali, o cara fala, não, me sinto muito, desculpa, não sei o quê. tava enganando. Ninguém ia morrer por uma mentira, né? Tipo, os caras serem apedrejados, serem mortos, sem ganhar nada, né? Imagina que
se Jesus falar, vou ressuscitar, e mente, pô, ninguém ia acreditar, fala, ih, impostor, já era, e já ia morrer. Ninguém dá vida e uma coisa não cresce com base na mentira. Se ele fosse louco, não, sei lá, um cara com megalomania, sei lá, um psicopata que estava enganando todo mundo, o cara não ia curar cego, ressuscitar morto. Quem é que ia acreditar no cara? Falar, não, beleza, esse cara é um doido, mas aí quando precisasse provar, ele não, um doido não tem essas provas. Ah, não, eu vou fazer ilusionismo. Na época, mas ilusionismo na época, a tecnologia que tinha na época, e com todos os relatos que nós temos, né, do pessoal pró e contra, também não dá. Hoje, ou Jesus é Deus, realmente é homem Deus, e fez tudo aquilo, né? Ressurreição, os milagres, as profecias, e todo o cumprimento de todas as profecias que tinham dele no Velho Testamento, ele cumpriu. Ele nasceu de uma virgem. Nascer de uma virgem já é um sinal que muitas religiões têm mitos, tem até um mito de Zeus, que fecunda uma mulher virgem, não tem assim, que não fala de Hércules, os grandes heróis, né, gregos, muitos mitos romanos, mitos persas, tem, também mitos de muitos povos antigos falavam de um deus, uma divindade que fecundava uma virgem para trazer algum salvador, né? Então você vê que, digamos assim, que na fé cristã até já tinha esses rudimentos de fés, de mitos antigos que falavam sobre isso. E Jesus Cristo realmente ele veio ao mundo através de um milagre e também ressuscitou por um milagre, teve uma vida milagrosa, apesar de ter vivido uma vida totalmente simples. É, ele falou várias vezes que, com muita simplicidade, que não tinha pecado. Se ele tivesse qualquer problema, cara, nossa, imagina um cara que se expõe dizendo que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que ia ressuscitar, que tem que curar, que tem que provar ali o seu poder. Ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um megalomaníaco, um louco que não traria palavras de sabedoria como ele trouxe. Então, não tem muita escolha. É o cara que mudou a história antes dele e depois dele. Ah, não, mas eu não acredito, Jesus ser Deus também é demais. Ok, então, a gente vai precisar se aprofundar em procurar as evidências, né, da fé, de procurar os argumentos de acreditar ou não acreditar. As pessoas, nós estamos falando isso aqui porque a gente também precisa chegar a esse fundamento, né? Claro que a gente não vai acreditar só porque tem argumentos a favor. Existe a fé de eu acreditar porque ele revelou isso, porque ele me amou e porque é um dom do Espírito Santo, né? Uhum. E, ok, agora por último, meu amigo, verdades de fé e dogmas. Outra coisa, todas as religiões têm dogmas. O pessoal só fala da Igreja Católica, mas, por exemplo, uma religião que é bem comum no nosso meio, que hoje em dia está bem disseminada no Brasil, que é o Espiritismo, que tem vários amigos, gosto muito de vários amigos espíritos, mas o Espiritismo tem pelo menos dois dogmas, que é o dogma da reencarnação e o dogma, ah, qual que seria o outro? Dogma da reencarnação. Dogma da reencarnação com certeza um dogma para todos, assim, porque eles acreditam que através eu acho que é da transmigração da alma, esses dois dogmas. Então você reencarna e você, digamos assim, você não só reencarna, mas é o mesmo espírito que está indo para corpos diferentes, para outros tipos de matéria, né? Mas, se não me engano, eu tinha algum outro. Mas, pelo menos assim, vamos pensar na doutrina da reencarnação, que é um tipo de dogma. É ali que se fundamenta. Se você não acredita no dogma da reencarnação, você não vai ser espírita. Ah, É, não, eu acredito que é só uma vida. Então, não, a Igreja Católica é dogmática. Tem alguns poucos dogmas, não são muitos dogmas. Várias coisas que a gente tem são costumes, são doutrina da época, algumas coisas podem ser mutáveis, né? Mas dogmas mesmo são poucos. São os que Jesus e Deus revelou na história da salvação. Então é isso aí, meu amigo. O que eu queria falar seria mais isso. Não,
mas são 2 slides, né? Um que acrescenta em relação ao outro, mas que eu acho muito importante para a gente saber que o ser humano, a definição de Boécio, que muitas vezes foi considerada a melhor definição de ser humano, é substância individual de natureza racional, que ela ela é complexa de se entender, apesar de ser simples, porque a nossa essência, ela é única, e nós somos seres racionais, assim, o que mais caracteriza o ser humano é essa capacidade de através do intelecto, chegar à essência das coisas, né? Por isso que os filósofos, principalmente Aristóteles, e todos esses filósofos grandes, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, dizem que o que é principal do ser humano, da inteligência humana, é chegar à essência das coisas, e isso seria o mais importante. Não tanto a gente ficava, não, a gente ficar na qualidade, nas qualidades, não, isso aqui é bonito, isso aqui é feio, isso aqui é legal, isso aqui, vamos chegar a fundo. Mesma coisa quando a gente estuda um tema a fundo, sei lá, de cardiologia, você fala, caramba, entendi finalmente esse tema. Ou que a gente estuda um resuminho assim, que só diz assim os parâmetros, que a gente não sabe bem o porquê, mas a gente decorou aquilo, né? E não, vou decorar esse aqui também para não passar muito mal aqui e tal. Mas se a gente estuda um pouco mais a fundo, você fala, caramba, agora eu entendi o porquê, né? Então o ser humano é chamado a conhecer com profundidade as coisas, a essência das coisas, não só os acidentes, né? Mas a substância. Então, isso é o que define o ser humano principalmente, é um ser moral e que conhece as coisas, né? Que é capaz de amar. E, e a verdade, quando a gente consegue conhecer de acordo com a realidade, a gente não inventa como uma ilusão, como muita gente, não, a verdade é relativa. Até pode ser que eu seja daltônico, eu vejo ali um verde, um amarelo, um vermelho, meio esquisito, né, daltônico, mas ainda assim vai continuar sendo verde, mas não é que a realidade está errada, mas existe alguma dificuldade de eu conceber a realidade. E é isso aí, meu amigo. O que eu poderia Quer, quer falar alguma coisa? Hoje está mais cansado e está mais ouvindo. Tem que ouvir falar aí, é muito pouco que eu tenho para agregar também. Que nada, meu amigo, com certeza tem sua experiência. Tem que E ouvir mais do que falar nessas horas. eu falei para você disso aqui porque, para mim, eu acho que eu já até comentei com você, né, que na faculdade de medicina eu estava passando por uma crise existencial grande, assim, que é de procurar saber, será que existe verdade mesmo? Será que tudo é relativo? Porque a gente está nessa cultura, né? Cara, eu fiquei estudando filosofia, antropologia, sociologia, livro é, de história das religiões, e naquela fase, assim, que eu não estava perdidaço, cara, mas, assim, procurando conhecer, frequentava diretório central dos estudantes, centro acadêmico, ia conversar com candomblé, com budista, com espírita, com católico, com evangélico, com gente de tudo quanto era religião, do hindu, para saber assim a experiência de vida deles. Para mim foi uma jornada assim bem extensa e era o que eu mais estudava, cara, na faculdade mesmo, para ser bem sincero, até o terceiro ano mais ou menos, cara. Claro, eu estudei medicina, mas eu estudei mais essas coisas, porque era uma coisa que eu pensava, se realmente existe verdade, se existe Deus, a minha vida vai ter que ser de um jeito. Agora, se não existe, por que eu estou seguindo toda essa, digamos, essa norma? Se não existe um juiz, o ser que controla e, digamos, a balança que vai julgar, então talvez o mundo sejam as aparências, como um cara que nem é tão bom, mas ele aparenta ser bom lá no Instagram, no Facebook, é, um cara que às vezes não é tão verdadeiro, mas ele conta com convicção a mentira dele, as pessoas acreditam. Então, daí não tem muita diferença, porque se for só aparência, por mais. É, não, se quem vai julgar a justiça humana, por exemplo, muitas vezes é falha. Então, pensava muito nessa questão da justiça, do bem e do mal, e também pensava na questão da verdade mesmo, se as coisas, se existe uma verdade ou não existe, porque se for tudo relativo, então eu posso escolher o que as pessoas fazem.
Eu escolho esse aspecto da religião católica, escolho esse aspecto da religião evangélica, esse aspecto da espírita, esse aspecto do budismo, esse aspecto. Então eles vão criando uma religião que é um culto a si mesmo. É o, digamos, o ademeuceísmo, o vinicioísmo, tipo, né, que daí a gente é o nosso gosto. Porque se for para viver a religião do gosto, isso é muito bom. Só que eu não, eu viveria assim, uma vida, falar, cara, eu sei que o cara tem que ser sincero consigo mesmo, né? Ele tem que lá no fundo do coração ele falar, cara, eu preciso olhar para o espelho e falar, eu tô sendo um bosta aqui, tô sendo um mentiroso, tô sendo um farsante, tô vivendo um papel que eu sei que eu não sou, né? Tenho essas fraquezas, tenho essas falhas e estou me mostrando como onipotente, o cara Essa que é a fodão. questão, né? Como é que, em que momento que vira essa chave, assim, né? Isso que é a grande questão. Acho que para mim foi mesmo a graça mesmo, né? Divina, né? A intercessão, né? Porque eu também segui uma trajetória semelhante, não com tanto afinco nos estudos, né? Mas mais uma coisa de elucubração e de pensamento, assim, né? E também de conhecer outras religiões, outras culturas, assim. Mas acho que a grande questão é isso que tu falou, assim, né? Olhar para dentro, fazer uma autocrítica e ver que realmente tu tá se enganando, assim, né? Tu tá afagando teu ego, né? E abafando, assim, teus defeitos, né? Em que momento que tem essa virada de chave para ver, ó, não é esse o caminho, né? Tô indo pro caminho errado, vamos dizer assim, no fim acaba tu sofrendo, né? Que nem a gente estava falando no último encontro ali, que a religião é um manual de instruções do ser humano, né? Porque se tu tá fora daquilo ali, pode reparar que não tá funcionando legal, né? Em algum setor da tua vida, aquilo ali não tá indo bem, né? E é difícil, né? É difícil tu, nessa virada de chave, tu assumir isso e seguir, se colocar no trilho de novo, né? É verdade, mano. É o que você falou, acho que é bem, bem isso mesmo. Eu estou falando das coisas teóricas, mas no fundo o que vale mesmo é tocar, que eu acho que a gente falou na, no outro encontro da revelação interna. O Padre Paulo Ricardo que diz isso, né? Tem a revelação externa, que são essas verdades e que Deus falou, mas ele sempre fala individualmente no coração de cada um. Às vezes é uma palavra, uma frase, às vezes uma experiência, o cara começa, né? O Espírito Santo vai no interior do cara, fala, puxa, e aí, você vai continuar dando uma de bonzão É, ou vai se mostrar como a criança que você é? No fundo, todos nós temos isso, como diz o Freud, né, o id, o ego, o superego, que é uma forma, digamos, teatral, uma forma alegórica que ele dividiu ali, né, desejo, tá? Digamos ali, enfim, a gente tem essa criança, né? Essa criança, uma criança, o adulto, ali o meio que um velho, ali alguém muito mais que seria a parte mais moralista, enfim. Só estou dando um exemplo aqui, não estou validando e nem tirando assim o valor da psicanálise, mas só estamos comentando aqui que realmente a gente também tem esse ser que com as suas limitações, com suas falhas, e a gente precisa de um pai, né? E eu acredito que o cristianismo tem esse dom maravilhoso de mostrar que a gente pode ser perdoado, a gente não precisa carregar uma lista infinita de falhas passadas, ou, digamos assim, pela força, assim, mostrando, não, eu sou foda, e o que eu fiz é aquele vitalismo
do Nietzsche, do tipo, eu sou isso, e eu vou me afirmar, inclusive, nas minhas, sei lá, nas minhas misérias, nas minhas limitações, aquele, eu sou o cara, do tipo, sou super-homem, como eu venço os meus sofrimentos, sei o quê, porque eu sou o cara. A gente, claro, a gente tem que vencer, nós como cristãos, a gente tem que ser o melhor que o ser humano pode ser, né? Sabendo as nossas limitações, mas a gente vai sempre tentar, com humildade, atingir o máximo de excelência que a gente puder em tudo que a gente fizer, sabendo as nossas limitações. Mas a gente não precisa dar uma de representar que a gente é o fodão, que a gente é fortão. A gente sabe que tem alguém que nos olha com um olhar de amor, assim, que fala, vem cá, meu filho, vem cá que eu vou limpar a sua sujeira, a sua caca. É isso daí, beleza, vamos recomeçar. Isso é muito bonito, né, cara? Esse Muito bem. perdão. O perdão é algo que limpa, né? A gente sai da confissão, assim, É. muito restaurado. E aquela culpa, tanta coisa, né, que deixa as pessoas deprimidas, ansiosas, aquelas coisas antigas e ansiedade do futuro também, que você fala, cara, a minha vida está nas mãos de Deus. Claro que a Uhum. gente sempre vai lutar nesse aspecto, mas você sabe que tem um todo-poderoso ali que é o Senhor da história. Por mais que a pior tragédia aconteça, posso até morrer, posso sofrer tudo que... Mas, o fim da história, quem dá é o escritor da história, né? Ele que vai escrever o final da história. Nós, nós temos a possibilidade de aceitar e também de ajudar o escritor a escrever uma história bonita, né? Conforme Uhum. nossas escolhas. Mas se a gente escolhe bem, o fim da história é só alegria, né? É felicidade perfeita. Mas beleza, meu amigo, vamos lá, né? Que na próxima daí eu vou tentar. Você viu que essas duas foram coisas um pouco mais teóricas, mas Uhum. porque para mim faz sentido. Então, não sei se para você, mas a gente entender o que a gente é, será que a gente é capaz de conhecer o que fundamenta a nossa fé, né? O que fundamenta os pensamentos contrários, ideologias, os melhores caras que fundamentam as pessoas que são contra a religião, e o que é a fé, para desmistificar a fé, não, quem é de fé é que são pessoas burras, pessoas que não têm inteligência, pessoas que não sabem da ciência, a pessoa só tem fé porque a ciência não se desenvolveu ao máximo, e o Uhum. porquê que a gente é católico, né? A gente poderia escolher qualquer outra religião, só que eu não sou católico porque eu escolhi o que me agrada mais. Se eu fosse escolher a religião que me agrada mais, eu não vou nem falar aqui para não, mas eu seria várias outras religiões, cara. Eu ia escolher a que me exija menos, que eu possa fazer mais Uhum. coisas. Se for pelo gosto, eu não ia ser católico. Não, porque ai que gostosinho que é ser católico, que prazer. Não, exige. Sou católico porque é a única verdade que o máximo de primeiro pela graça de Deus, né? Porque ele que nos dá a graça da fé, mas também porque é o que, pela, pela razão, pela busca da verdade mesmo, é o que mostra, o único que tem consistência. E eu não falei aqui que muita gente fala, mas a igreja é um conjunto de normas, não sei o quê. Por que que a igreja tem essa coisa de tradição? Um negócio é só a Bíblia. Na verdade, a Bíblia é fruto da tradição apostólica, né, dos concílios que consideraram alguns livros canônicos, outros não. Então, esses três não tem como desvincular. Um está associado ao outro, que é a tradição apostólica, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, que são inspirados pelo Espírito Santo, né? Darei as chaves do céu e da terra, né? O que ligares na terra será ligada no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, que Jesus disse a Pedro, né, sobre a igreja, e ide pelo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, Deus deu essa autoridade aos apóstolos, por isso que fala a tradição apostólica, porque a gente segue a,
essa autoridade que Deus deu a Jesus e Jesus aos apóstolos, né? Então é isso aí, meu amigo. Eu não falei dos milagres profecias porque a gente já tinha falado, né, que os santos são um grande exemplo de que Deus ainda está atuando no mundo, né? Corpos incorruptos, lá em Lourdes, até hoje, muitos milagres acontecendo, em Fátima, tem a água lá, a água que já tem muitas curas, água de Lourdes, se não me engano, né, tem muitas curas comprovadas pela ciência, assim, enfim, quem quiser explorar essa parte de milagres e profecias na Igreja Católica, embora não seja ninguém é obrigado a acreditar, porque não são dogmas, mas você pode ver os documentos científicos. Geralmente a Igreja contrata cientistas que não são religiosos para poder fazer toda aquela contradição mesmo, um embate, para tentar provar que não é milagre. E o cara, quando realmente mostra, ó, a ciência não consegue explicar de jeito nenhum, isso daí é uma coisa que está além do nosso conhecimento, impossível. Daí, isso é milagre. Se for uma coisa que é explicada, seja por efeito placebo, seja por qualquer outra coisa assim, daí não é milagre, né? Então, Uhum. na maioria, então, o milagre é que realmente a coisa foi extraordinária. Então é isso aí. Beleza? Os próximos encontros eu acho que serão objetivos, se você quiser, que daí essa parte era mais de fundamento, daí a gente pode andar rápido nos dogmas, sacramento, talvez falar já dos sacramentos, né? Uhum. Tu que manda. Beleza, meu amigo? Olha, obrigado aí. Eu que agradeço. E olha, um abraço para Raquel, para os seus filhos, que Deus abençoe, que eles melhorem 100%. Obrigado. Deus também. Para Francis aí. Tamo Obrigado, junto. meu amigo. Tamo junto, mano, velho. E é isso aí. Valeu. Valeu, um abraço. Um Até mais. abração. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.